Se eu cometer um erro de interação na prova, como por exemplo, responder com uma intenção diferente da solicitada, seria penalizado? E em que aspecto? Boa pergunta essa. Acho que essa tua pergunta ela já quase que responde por si só. Porque como você usou a palavra interação, gostei muito do que você falou. Sim, vai ser penalizado, justamente no que você falou. Então vamos aprofundar um pouquinho nesse vídeo o que é a interação, né? Porque a prova, acho que muita gente sabe, quem está estudando pelo menos da forma correta, sabe que a prova vai avaliar pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. Mas muita gente não sabe o que é interação. Então, a grosso modo, você tem que focar em 3 grandes aspectos da interação. Primeiro, sua capacidade de ser imediato. Daqui a pouco eu já vou aprofundar isso. Segundo, sua capacidade de ser apropriado. E terceiro, a sua capacidade de ser informativo. O que é ser imediato? Eu pergunto para você, olá meu amigo, qual é seu nome? E você fala, meu nome é João. Percebeu que você não foi imediato? Você demorou um pouquinho para começar a responder? Isso gera penalização de interação. É muito comum isso após os áudios da prova. Quando eu aplicava a prova, eu via isso bastante acontecendo. A pessoa vai lá, ouve o áudio, tá aqui anotando, né? Tocou o áudio lá, autorizado pouso, pista tal. A pessoa tá com a cabeça baixa ali escrevendo 10 segundos e começar a cotejar o áudio. Isso gera penalização de interação. Professor, mas eu não posso escrever? Pode, deve escrever, não tem joguinho da memória na prova. Você escreve. Só que você tem algumas estratégias para isso não te penalizar. Uma delas é você dizer, só um pouquinho, meu amigo, tô escrevendo aqui, só um pouquinho, e começar a responder. Por exemplo, wait a moment, please, I am taking some notes. Já foi 5 segundos que você ganhou praticamente ali enquanto você estava conversando com ele. Então, tudo isso tem que ser negociado. Essa habilidade de negociar com o examinador é a interação. Outra dica é, peça say again. A primeira vez você até pegou o áudio, mas você percebe que vai demorar para começar a falar, porque você não escreveu tudo ainda. Pede say again, escreve com calma. Se possível, crie um bom sistema de abreviação, que daí você não precisa escrever Clear to Land Runway 17. Bota ali um Charlie Lima Romeo, Lima November Delta, Romeo Whiskey Yankee 17, né? 1 no 7. Então, é simples, você olha para aquilo, ok, I am cleared to land, runway 17. Excelente dica para você conseguir ser imediato. Agora, aprofundando na tua pergunta, vamos entender o que é ser apropriado. Eu pergunto para você, quando foi seu último voo? Eis que você me responde, meu próximo voo será amanhã, com inglês impecável. Por exemplo, when did you last fly? E você fala, my next flight will be tomorrow. Estrutura tá maravilhosa, pronúncia também, vocabulário também, legal. Mas eu não perguntei sobre quando vai ser o próximo, eu perguntei quando foi o último. Então isso gera uma não apropriação com o conteúdo da resposta, fazendo com que você seja penalizado em interação. Na parte 3 da prova isso é super comum. Eu pergunto às vezes, olha, quais são as possíveis causas de fumaça no cockpit? Eis que as pessoas respondem, olha, tem muitas coisas que a fumaça no cockpit pode causar. Pô, já fui pro outro lado. Que eu perguntei causa, ele já vai querer falar de consequência. Ele trocou a lógica. Então ele vai dar uma resposta bacana, né? It can cause hypoxia, it can make the pilot lose control of the aircraft. Tá lindo o inglês dele? Tá lindo, mas não tá apropriado. E aí penaliza a interação. Ser apropriado, então, é falar dentro do tema que foi perguntado. E tudo bem você não entender de primeira, não tem nenhuma obrigação de você ouvir e já sair falando. Você pode pedir para ele repetir. Se for uma pergunta que sai da boca do examinador, você pode pedir para ele clarificar. Por exemplo, clarify, please. Ele vai trocar a forma de perguntar para que você tenha mais facilidade para conseguir responder da maneira correta. E isso não gera penalização de nenhum tipo. Por último, e não menos importante, o terceiro grande quesito da interação é ser informativo. Atenção a esse detalhe. Eu pergunto para você, por que você decidiu ser piloto? E você fala, olha, eu decidi ser piloto porque meu bisavô era piloto. Ponto. Acabou a resposta. Tá certa a tua frase? Tá certa? Why did you choose to be a pilot? Well, I chose to be a pilot because my grandfather was a pilot. Pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, tá tudo lindo. Até a compreensão pegou, entendeu o que eu perguntei. Mas faltou informação. E essa falta de informatividade, ela gera 2 coisas. A primeira dela é o que eu chamo de espeto do examinador. Se eu deixar de ser informativo, o examinador ele vai chegar lá, pegar o espeto dele. Tell me more. Give me more examples. What do you mean by that? Ele vai ficar aí. Have you ever had any situation like this before? Ele vai ficar espetando você para espremer, para trazer mais informação. Então, é importante você se atentar ao que
é previsto na prova no quesito de interação, por exemplo, na parte 1, na parte 3, na parte 4. É diferente, na parte 1 tem um número aproximado de frases que você tem que trazer, ou, se você quiser usar uma outra métrica, um número de tempo aproximado de resposta. Na parte 3 também, só que é menor. Então eu não preciso falar tanto. Até porque se eu falar muito, eu vou acabar não sendo apropriado também. Então eu tenho que ser informativo, entender como cada parte da prova funciona e poder gerar um número de exemplos ou o tempo de resposta aproximado do que o examinador quer ver. Isso é a métrica da prova. E aí eu vou estar jogando com o livro de regra debaixo do braço de forma simples, leve. Essa prova, ela não tem que ser difícil. Diogo, é fácil a prova? Não, mas ela pode ser simples, desde que você queira praticar e estudar da maneira correta. Porque só estudar, ninguém passa na prova estudando. Essa prova é uma das poucas provas que se você só estudar, você não passa. Como não, professor? Deixa eu te explicar mais aprofundadamente para que você entenda a lógica, para abrir a tua percepção para o lugar correto. A prova mede pronúncia, estrutura, que é a estrutura gramatical de fala, não é bem gramática, é outra coisa, enfim. Vocabulário, fluência e interação. Esses são os escritores de fala. Se eu tenho toda a teoria, eu sei exatamente a lógica gramatical que seja, isso não necessariamente vai significar que eu consiga falar da maneira adequada na hora da prova. Mais ou menos assim. Eu tenho certeza que muita gente que está me vendo aqui sabe a lógica do futebol, sabe quando a pessoa está impedida, sabe como cobrar falta, sabe toda a regra do futebol. Te pergunto, se você for jogar agora no campo profissional, você vai jogar bem? Alguns sim, outros talvez não. Mas eu sei toda a regra. Pois é, mas o teu corpo memorizou os movimentos? Você sabe bater uma falta perfeita? Não. Para bater uma falta perfeita tem que treinar o quê? Umas 500 vezes aquela batida de falta para ficar. É a mesma coisa, a prova ela mede teu inglês de fala. Então, estudar da maneira correta é estudar até entender o que deve ser praticado e praticar o padrão de fala repetidamente para criar um arsenal de lógica de respostas, de lógica de frase, para que aquilo fique natural. E só tem uma maneira de fazer isso que é praticando. Você pode inclusive baixar o nosso simulador para treinar. Existe um simulador que a gente tem com todas as questões da prova. Tudo lá, para você praticar como se fosse a prova, exatamente do jeito que é. Ouvir, falar, repetir. Ah, não quero baixar o simulador. Então, cara, começa a estudar falando, mas fale dentro dessa métrica. E no caso desse vídeo, em relação à interação, você tem que ser imediato, apropriado e informativo para não ser penalizado. Se você não é penalizado, você passa na prova. É simples. Não é fácil, mas é simples. Exige, então, a maturidade para fazer a preparação da maneira correta. E se esse vídeo fez sentido para você, dá um like pra gente aqui para ajudar a gente a continuar divulgando nossos conteúdos. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo de grande relevância. E siga a gente nas nossas redes sociais para a gente seguir se relacionando por lá. E me espere no próximo vídeo. Thank you again for watching and see you around.